Continuando nosso vídeo, então, aí na página 14, fala sobre os outros materiais que formam o corpo humano. A gente viu, né, que a maior parte do corpo humano é formado por água, né, e tem, além da água, né, tem outros materiais que compõem o nosso corpo, e alguns deles são mais abundantes, né, que tem em maior parte, em maior quantidade, que são as proteínas e os lipídios, né. Esses dois tipos, né, de materiais, eles formam junto com a água a maior parte da estrutura corporal, que dá para ver nesse esqueminha aí em cima. A parte azul é água, né, a vermelhinha é proteína, a amarela são os lipídios, que são as gorduras, e a em verde são os outros materiais, né? Juntos formam essa partezinha menor, né? Então, continuando aí embaixo, né, do gráfico, né, os seres humanos eles nascem, né, com aproximadamente entre 2 a 4 quilos, né? Com 9 anos de idade, né, eles nasceram entre 2 a 4 quilos, com 9 anos de idade já tem 30 quilos. Nós, né, já temos 30 quilos. Esse peso que é adquirido, né, nesse período da nossa vida, ele vem do que comemos, né, de como a gente se alimenta, que é as proteínas, né, os lipídios, os carboidratos, os sais minerais, né, que formam o nosso organismo, eles vêm diretamente, né, do alimento, né, do que a gente come, ou, né, algum deles são transformados no nosso organismo, tá? Então, cada alimento, ele tem uma quantidade, né, diferente de nutriente, ou tem nutrientes distintos um alimento do outro, né? Tem um exemplo aí embaixo da melancia e da castanha. Aí fala que um pedaço de melancia, a gente absorve, o nosso organismo, né, absorve uma boa quantidade de água e de nutrientes. A castanha de caju, o nosso organismo absorve proteína, gordura e outros materiais, né, que o nosso corpo precisa. Na próxima página, que é na página 15, fala pra gente assim, olha, como que a gente pode saber quais são os nutrientes, né, que um alimento ele pode nos fornecer. Existem as tabelas nutricionais de cada alimento, né, tanto das frutas, dos queijos, pães. Você pode olhar no supermercado. Quando vocês forem ao supermercado com a mamãe, pega as embalagens, né, dos alimentos que estão dispostos lá no supermercado, que aí vocês vão ver que todo alimento tem lá a informação nutricional. A quantidade de gordura, a quantidade de açúcar, né? Todos os materiais, né, os nutrientes que compõem aquele determinado alimento. E é bom a gente olhar, é bom vocês começarem desde cedo, né, a criar esse hábito, porque aí a gente passa a ser mais seletivo, porque tem determinados componentes em algumas coisas que a gente compra, principalmente, né, nos produtos industrializados, que eles fazem mal para a saúde, que eles não fazem bem para a gente, né? Quanto mais natural, quanto menos conservante, corante tiver o alimento, melhor é para a nossa saúde, porque nós não fomos feitos para comer nada sintético, né? Nosso organismo, ele digere bem, né? O que nos faz bem é o que é natural, né? Que hoje em dia é mais difícil da gente encontrar, né? Não é tão abundante quanto antigamente, apesar que o nosso olhar tem mudado, né? Que a gente tem atentado mais para a nossa alimentação de uns anos para cá, né? A informação chega muito mais fácil para a gente, né? Porque antigamente a mídia colocava que determinados alimentos, né, que eram lançados no mercado, aquilo fazia bem, como a margarina. Margarina, quando ela foi lançada no mercado,
falava que era muito mais saudável, né, que a manteiga. E hoje em dia é sabido por todos nós que a margarina faz muito mal, né, para o nosso organismo, que não faz nada bem para a gente. É um tipo de gordura que não é boa para o nosso organismo. Agora, a tia vai dar um exemplo, como a castanha, que fornece para o nosso organismo lipídio, fornece gordura, mas gordura boa. É a gordura que nos faz bem, né? Ao contrário da margarina. Então, hoje em dia é muito mais fácil a gente entender o que a gente está comendo, né? O ideal é a gente criar esse hábito, né? De ler a tabela nutricional de tudo que a gente come e também procurar saber, pesquisar sobre os alimentos para a gente adquirir hábitos saudáveis, né? Para a gente se alimentar melhor, colocar na nossa mesa o que vai nos fazer bem, o que vai contribuir para a nossa saúde. Então, como a tia estava falando com relação aos nutrientes, né, aos alimentos que a gente come, cada um tem um tipo de nutriente diferente, ou às vezes tem o mesmo nutriente, mas em proporção maior em alguns e menor em outros. Aqui embaixo tem o exemplo do caju, né, e do queijo. A gente vai comparar aqui, olha, proteína. O caju tem 1 grama de proteína, o queijo já tem 21,2 gramas. Então, só no primeiro item a gente percebe a diferença, e daí que a gente consegue balancear, né, a nossa alimentação. E são dos alimentos, né, do que a gente alimenta, né, do que a gente coloca na nossa mesa, que vai basear, né, como vai ficar a nossa saúde, né? Se a gente vai equilibrar de forma positiva ou de forma negativa, né? Agora a gente entende que o nosso corpo todos os nutrientes que formam o nosso organismo, ele vem da nossa alimentação. Se a gente se alimenta bem, a nossa saúde vai ficar ok. Se a gente não se alimenta bem, a gente vai ficar com deficiência de determinados nutrientes, né? E que aí acontece aquele desequilíbrio no organismo e que a pessoa venha ficar doente, ok? Então, agora vocês conseguem fazer os exercícios da página 16 e 17. E a tia vai fazer um outro videozinho para explicar as próximas páginas, ok? Beijo, até já!